Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Viúva de Gugu Liberato vai à polícia e o motivo choca a todos. Surgiu novos capítulos sobre o testamento deixado por Gugu Liberato. A viúva de Gugu Liberato, a então Rosemiriam Souza, foi à polícia e registrou um boletim de ocorrência, alegando que se sentiu constrangida e sofreu assédio moral pelo advogado Carlos Eduardo, que é representante dos irmãos de Gugu, Amândio e Aparecida Liberato, que são os irmãos de Gugu. De acordo com informações da revista Veja, que teve acesso a alguns detalhes do boletim de ocorrência, conta que após o sepultamento, a mesma van que levou a família para o sepultamento levou a família para a casa do irmão de Gugu Liberato, que fica em Alphaville, na região da Grande São Paulo. Lá aconteceu uma discussão porque eles não queriam deixar o irmão de Rosemiriam fosse ao escritório onde Gugu trabalhava. Depois do desentendimento, foi autorizado a entrada do irmão da viúva e lá deu início à leitura do testamento. E lá no local, Rose afirmou que foi induzida a assinar diversos documentos, e mesmo sem entender o conteúdo e o que estava escrito, pois naquele momento ela estava abalada com a partida do apresentador. Depois do ocorrido, ela foi aconselhada por parentes procurar um advogado, e ela procurou Nelson William. Rose voltou com seus filhos para os Estados Unidos e lá ela recebeu uma ligação de um amigo da família que pediu para ela revogar os poderes dados pelo advogado Nelson e receber a visita de Carlos Eduardo, o advogado dos irmãos de Gugu. E neste momento ela relata que a conversa foi tensa e em tom ameaçador e que ficou constrangida e relata o assédio moral. Foi dito que ela ficaria sem nada e passaria necessidades. E ainda Carlos apresentou uma procuração que ela estava nervosa na hora e não conseguiu ler. Isso que ela relatou. O advogado da viúva, o então Nelson William, foi procurado pela reportagem do Veja, que informou que Rose tem total apoio dos filhos para ser reconhecida como esposa de Gugu. E ele disse assim com essas palavras: os irmãos de Gugu tentam induzir ao erro os filhos, dizendo que a mãe tirará deles, quanto na verdade aumentará. Rose doará aos filhos tudo o que receber a título de herança do Gugu. Quando o advogado foi questionado por que Rosemiriam não foi incluída no testamento de Gugu, ele respondeu que possivelmente Rose não foi colocada no testamento, que foi feito em 2011, porque naquele ano o casal não estava bem, sendo que o testamento foi feito naquele ano. Mas não colocar no testamento não quer dizer que ela perdeu os direitos. Ele ainda disse que Rose comprometeu a doar todos os bens aos filhos caso consiga ser incluída no testamento e ser reconhecida como esposa de Gugu.